gente boa. Então, para quem não me conhece, eu sou a irmã da Baixinha e fui convidada para gravar esse vídeo para falar um pouco, né? Para falar da história da Baixinha. Falar de mim e falar da Baixinha, quando a gente era menina, quando a gente era criança, a minha convivência com ela, né? Então, eu e a Baixinha, nós somos filhos de uma família, de um pai e uma mãe de roça. A gente nasceu em Minas Gerais, Pirapitinga, e a gente morava num vilarejo que chamava Peroba. Então, esse lugar era muito bom, porque a gente andava descalço, a gente tomava banho de rio, a gente pescava camarão, né? Eu e Baixinha sempre fomos muito juntinhas, eu e ela. Porque a gente tinha outros irmãos, mas ela preferia ficar comigo porque eu entendia ela. Eu sou 5 anos mais nova do que ela, né? E já tem uma diferença grande. Aí, nosso pai e nossa mãe trabalhavam na roça. Meu pai era curandeiro, nosso pai era curandeiro, atendia muitas pessoas em casa, fazia curas, e a minha mãe era rezadeira. Então, toda hora tinha uma pessoa chamando mamãe para atender as mulheres grávidas. Mamãe era parteira e era rezadeira. Então, toda hora tinha uma pessoa chamando, e a Baixinha assumiu a gente, né? Eu e mais outros irmãos. Aí a iniciação maior da Baixinha e comigo, na Umbanda, começou no Rio mesmo, porque a gente ficou procurando um terreiro, um local para a gente ir, porque ela trabalhava com Caboclo Tupinambá, Caboclo Tupinambá dava assim consulta lá na minha casa, na nossa casa, e ficou assim. Mas Baixinha sempre ajudou, sempre trabalhou assim na parte da Umbanda. E eu comecei um pouquinho mais tarde. E começamos a frequentar alguns terreiros lá. E aí a Baixinha conheceu o Marcelo, namorou, tá? Acabou casando com o Marcelo. E aí o Marcelo também ajudava muito, né? A gente dava uma força, meu marido também dava uma força. E foi assim que começou. Ela foi para um terreiro, foi fazer o santo, porque ela foi fazer o santo lá na Nação, porque ela ficou doente. E eu mudei para São Gonçalo, para Niterói, né, São Gonçalo. E aí ficamos assim. Eu ia no trabalho, que ela casou, foi morar. Quando ela foi morar em Laranjeira, ela resolveu abrir uma mesa branca, uma mesa para fazer os trabalhos, e depois a gente ia para as giras, fazia umas giras no horto. Ela fazia uma gira no horto, a gente às vezes ia para a praia, e ali né, eu fui desenvolvendo com ela também. Ela praticamente me desenvolveu na Umbanda, né? E, e aí eu comecei também a receber o caboclo, que ela assistiu, ela participou da minha parte todinha. Ela foi fazer o santo, fez o santo, e aí depois ela conheceu o Padrinho Sebastião, o Daime, lá nas Laranjeiras, onde ela fazia os trabalhos de cura, na casa dela. Ela conheceu o Daime, como todo mundo aí já sabe, Marcelo já explicou. E aí ela, com essa história do Daime, foi ficando muito grande, muitas pessoas. Ela resolveu vir para Lumiar, porque ela tinha comprado um sítio lá em Lumiar, e ela resolveu vir para Lumiar. E aí em Lumiar eu vim para Lumiar também. De vez em quando eu estava vindo fazer as giras. Eu me lembro que foi a primeira gira que ela fez, que a gente fez, foi debaixo de um pedrão, uma pedra
grande, porque não tinha terreiro ainda, não tinha um centro. E depois ela fazia essa gira e depois resolveu abrir fazer um centro do caboclo lá em cima, do lado da casa do Armando, da Clarice, né? Ela resolveu fazer esse centro lá, Cabana do Caboclo, né? Aí também eu vinha na gira, então eu estava sempre colada com ela, né? Eu sempre colada com ela e eu que dava notícia a ela dos restos dos irmãos. Estava tudo espalhado, um veio para o Rio, o outro foi para onde, tinha os dois no Rio, mas ela, eu que dava sempre a notícia a ela dos outros irmãos, né? A gente foi muito colada, muito amiga, muito irmã mesmo, né? E aí teve aquela história que ela conheceu o Daime e acabou conseguindo fazer a Flor da Montanha. Graças a Deus que ela conseguiu. Ela ficou muito feliz que ela tinha o sonho de mapear. Ela foi de mapear e conseguiu o que ela queria. Então, além desse carinho que ela tem muito, eu tinha um carinho pelos meus filhos, eu tinha um carinho pelo filho dela, e ela criou a Marcela, porque eu tinha uma irmã que ela teve um problema, a Marcela era mais nova, filha dela, minha irmã tinha duas filhas, e como a Marcela era uma criança, minha irmã viajava muito para cima e para baixo, ia para Minas, ia para lá, e a Marcela ficava muito na casa da Baixinha, ficava na minha casa. Aí a Baixinha resolveu assumir de vez a Marcela, porque a Baixinha, eu tinha um filho homem, queria muito ter uma filha mulher também. Então ela assumiu a Marcela com todo carinho, com toda boa vontade. O Marcelo também assumiu a Marcela, entendeu? E foi, assim, a Baixinha foi muito, muito boa. E Marcelo também. Tudo isso que a Baixinha fazia, o Marcelo estava sempre de prontidão, né, de vigia, e dando uma força para ela. E é isso aí. Eu agradeço muito a Baixinha por tudo que ela fez por mim, pela minha mãe, meus irmãos, pela minha família, porque direta ou indireta ela ajudou a todos nós, entendeu? Ajudou a todos nós. E eu, da minha parte, também ajudei ela, que ela veio para o Rio, eu que trouxe ela para o Rio. Tivemos essa maratona, ela pegou a Ana Paula para criar, uma menina que ela amava também muito. Então o amor de Baixinho não tinha tamanho, era infinito, o amor dela era grande demais pelas pessoas. E ela era feliz por isso, ela foi feliz por isso. Então ela conseguiu tudo que ela quis e conseguiu mais um pouquinho, que nem o hino dela que eu recebi, né? Que diz que o povo com Deus é muito e muito sem Deus não é nada. Então ela fez a passagem dela, mas ela cumpriu a missão dela. Então, se ela fez a passagem, porque ela cumpriu a missão dela do melhor jeito possível, amando, fazendo a caridade, protegendo muitos meninos, muitas pessoas que ela nem conhecia, ela tinha como filho, né? E esse amor dela foi muito grande e eu estou muito gratificada por isso. Uma espada cair, né? E foi o primeiro hino que eu recebi dela. E aí ficou assim, eu prometi a ela, lá na mesa, quando foi na igreja, por presente, eu prometi a ela que eu ia ficar 7 anos ajudando na igreja. Eu ia fazer o que eu pudesse, mas durante esses 7 anos eu ia ajudar ela. E agora completou esses 7 anos, eu não vou poder ficar muito presente na igreja devido por causa da minha idade. Eu também, meu marido já fez uma cirurgia e ele tem que ter prevenção. Eu não estou mais
podendo ficar com a casa em Lumiar. Eu entreguei a casa que eu tinha em Lumiar e agora eu vou na igreja assim, umas 2 ou 3 vezes por ano. Se Deus quiser, eu vou fazer o possível de estar presente em algum binário, em algum binário na gira. Mas Deus é tão bom que meu filho resolveu ir morar em Lumiar. Aí eu estou muito feliz que ele está morando em Lumiar, ele assumiu mesmo a Umbanda, assumiu lá a igreja, ele fardou na igreja, está fardado depois da passagem dela. Ele fardou, ele mudou muito, quer dizer, ele entendeu que a Umbanda é boa, a Umbanda dá. Os protetores andam sempre do nosso lado, e quando a gente quer alguma coisa, a gente tem aquela confiança. Ele sempre gostou muito de roça, gostou muito de lá de Lumiar, do Marcelo, e ficar perto do Marcelo, lá perto da mãe d'água, perto das crianças. E ele está fazendo uma casinha lá em Lumiar, para ele, na subida do Rio. E graças a Deus. Agora vou parecer pouco, mas o guardião está lá, né? Com certeza. Isso aí, é o que eu queria dizer, agradecendo muito aqui a todos que ajudaram a fazer esse trabalho, né? E agradecendo muito a Baixinha por tudo que ela fez por nós, é criar a Marcelinha com amor, com carinho, assumiu a Marcela como filha, que é da nossa família, é sangue do nosso sangue, filha da minha irmã Glória. Então, Baixinho, quando nos encontramos foi no aniversário de 1 ano da minha filha Mariana, que coincidindo com o meu aniversário também, porque ela faz com 1 semana de diferença, e que era, na realidade, aniversário de 1 ano de feitura da Baixinha do Candomblé. A Baixinha, no momento da vida dela, onde ela estava na maior desesperança de tudo, encontrou o caminho do Candomblé, o caminho de nação, onde o Pai de Santo disse para ela que ela precisava realmente assumir aquela obrigação junto ao Orixá, né, para poder continuar encarnada e cumprir a missão. A missão é essa, que ela já estava abrindo mão, achando que não tinha mais nada, que já tinha vivido muita coisa. Então, encontrou o Pai de Santo, né, que disse que para cumprir a missão, ela precisaria cumprir a missão dela na Terra. Onde esse Pai de Santo, que ela procurou, o Pai Gilberto de Pombogira, disse que para cumprir a missão dela na Terra, ela precisaria assumir a obrigação junto com o Orixá. E eu cheguei exatamente no aniversário de 1 ano da feitura. Diz ela que a feitura dela foi concomitante ao nascimento da minha filha. Sendo que eu encontrei ela em 78, nessa festa, do aniversário da minha filha. E de 1 ano da feitura dela. Então, a partir dali, a gente estreitamos nossos laços cada vez mais. E eu pude ver, assim, a mediunidade dela, que era uma mediunidade de muita variedade assim, de manifestação, uma mediunidade totalmente aflorada, onde ela tinha muitas entidades. No primeiro encontro que eu fiz na mata com o Caboclo Tupinambá, a gente primeiro nos encontramos na casa e ele falou que queria ir na mata com a gente. Então foi eu, ele e a Tatina, que foi a pessoa com quem ela morava. Eu, a Baixinha e a Tatina fomos à mata para encontrar o Caboclo Tupinambá. Nessa ocasião se apresentaram 7 caboclos, 7 preto velhos, 7 Exu e 2 crianças, né? E o Oboloaê e o Oxum. Né? E o caboclo, nessa ocasião, ele falou que ela tinha missão na Umbanda e que se ela tivesse cumprido com essa missão, nos conforme do que era o cabedal, devido a ela de ter uma casa aberta, ela não teria precisado de fazer o preceito do Candomblé. Então,
dessa forma ele cativou muito eu e a Tatina no sentido de apoiar ela para cumprir essa missão que ela tinha na Umbanda. E foi muito curiosa essa trajetória, porque com o tempo todas aquelas entidades elas se apresentaram só para mostrar com quem ela estava trabalhando aqueles anos todos. Mas quem assumiu a partir dali, o Caboclo Tiratema, que era o pai de cabeça. O Tiratema é caboclo, é. 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 Ele foi entregando ao Caboclo Tupinambá, e cada vez mais o Caboclo Tupinambá foi crescendo dentro do trabalho mediúnico dela, e no final ficou só ele mesmo. Todas as outras entidades foram se despedindo e ficou só o Caboclo na frente. E ele foi que fez a aliança com a doutrina, a aliança com o Padre Sebastião, no sentido de ter a Umbanda e o Santo Daime de Tupinambá, a Umbanda de Tupinambá e o Santo Daime dentro do mesmo teto, estudando as duas linhas juntas. E nós levamos dessa forma, né? Uma forma que não mistura muito. Parece até que a nossa Umbanda era a mesma Umbanda, mas ela já tem bastante coisa do Daime. Mas o nosso Daime também a gente procura fazer como é o preceito normal da doutrina do mestre, conforme a escola do padrinho que a gente aprendeu. Né? Então o trabalho do Mensageiro da Cura foi um trabalho importante, onde ela, o Caboclo Tupinambá, indicou para fazer o estudo dessa união mais estreita, né? O estudo mediúnico do Daime e Umbanda junto. Então é o Mensageiro da Cura esse trabalho. A musicalidade dela, excepcional. Quem é seu mestre, menino? Diga aqui agora. Eu quero saber, menino. Quero conhecer. Eu quero saber, menino. Quero conhecer. Assim, para mim, uma realização de sonhos que eu achava inimaginável de ser realmente concretizado, sonhos que eu julgava que era meramente sonho, de viver uma musicalidade autêntica, espontânea, conectada com a espiritualidade. Então, ela realmente se superava a cada momento e a gente não registrou nem um terço, o maior registro das coisas dela que tem, do que ela cantou, é o Unário. O Unário por si só já fala o grau da musicalidade muito, muito, muito especial. É um Unário completamente único, né? A maneira das melodias é uma maneira totalmente própria dela e muita riqueza. E na Umbanda também era a mesma coisa, só que era muita improvisação, e dentro da manifestação mediúnica a gente pegar aparelho de gravação, não sei o quê, dentro do trabalho acabou que a gente gravou pouca coisa e teve muita coisa improvisada mesmo dentro do terreiro. Basta dizer que o Inário, grande parte do Inário foi recebido dentro de gira. Muitos hinos, aqueles hinos que estão marcados com um desenhozinho do ponto do caboclo, são hinos recebidos pelo caboclo, incorporado dentro de gira ou de trabalho do Santo Daime. Ele foi canalizando os hinos. E aí sim, na parte dos inais, houve todo esse trabalho de afirmar o que foi recebido. Na Umbanda, a gente só afirmou aquilo que foi assim, digamos assim, afirmado já na gira de uma maneira que ficou.
pela natureza, porque teve muita coisa que veio, quase que a gente pode entender como sendo, veio para cumprir aquele momento ali e deixar aquela lembrança mágica e partir para o espaço. Ô minha mãe, meu pai, como o caminho da chofre. A luz divina, meu pai, eu vou pedir para os meus filhos que sofrem nessa terra de meu pai. Eu vou pedir com amor no coração para meus filhos que sofrem nesse chão. Caminho da chorou, 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 sofreu, sexta-feira da paixão. Quando seu filho morreu no tronco, Cabinda pede com amor no coração, Nossa Senhora do Rosário. Olha seus filhos que sofrem nesse chão, olha seus filhos que sofrem nesse chão. Como a Corim vai ser uma entidade que veio e foi embora, e não voltou mais. Porque teve muita coisa. Teve um dia que a gente estava voltando no Mensageiro da Cura, ela falou assim, nossa, tive um ser que não parava de cantar uma coisa, nossa, me ouviu, eu falei, pô, mas você não cantou? Não, eu não quis cantar, mas como é que era? Era mais ou menos assim, a gente no carro dirigindo, ela cantou uma coisa linda assim, eu falei, nossa, caramba! E foi a única vez que eu vi aqui. Né? Então, a musicalidade dela era assim, muito espontânea. E ela, como pessoa, uma pessoa de muito poucas palavras, então até já falei até demais, mas ela era uma pessoa de poucas palavras, poucas e boas, e volta e meia a gente se encontra com alguém dizendo, Baixinha mudou minha vida, Baixinha me disse uma coisa que eu não esqueço nunca mais. Então eram poucas e muito profundas palavras. Por que os 7 anos? Essa é a pergunta que me fizeram. Qual o significado dessa contagem dos 7 anos? Então, foi um preceito que me pediram que dentro da caminhada espiritual dela, que ela tivesse um resguardo de 7 anos, até da própria memória, e no sentido de que para o espírito desencarnado se desapegar do plano material não é muito fácil, especialmente quando as pessoas estão chamando por ele. Né? Então, a gente manteve um certo resguardo, né, para dar ao máximo para ela essa liberdade, que ela possa estar, como diz o hino, sou um passarinho, vivo a voar, este passarinho não canta mais como antigamente. Adeus água, adeus floresta, adeus tudo que eu deixei aí. Esse adeus que ela pudesse, que ela possa subir cada vez mais alto, mais alto. E então, dentro dessa maturidade de 7 anos, se completa um ciclo onde ela já vai ter mais liberdade de poder estar aonde seja, né? Já com a maturidade dentro do caminho espiritual desse trânsito. Então foi isso esse é o meu entendimento. Pode ser que eu esteja errado, mas certamente para mim é um momento de uma contagem de tempo para ela ir muito alto. Então, é difícil, né, para mim resumir em poucas palavras, né, as minhas lembranças e o tamanho da admiração, né, que eu tenho pela Baixinha, também do amor, do carinho, né, que a gente desenvolveu ao longo de uma amizade espiritual muito bonita, né, e muito profunda. Eu penso que a primeira vez que eu ouvi falar da Baixinha foi através da Cristina Moraes, né, que na época era uma fardada aqui da nossa igreja, no Céu da Montanha, e que já frequentava os trabalhos dela, né, no Rio de Janeiro,
acho que ainda ali no Rio, não era nem em Friburgo. E até que, se não me falha a memória, que numa atual conjuntura não é assim tão boa, né, como já foi, o Marcelo primeiro foi num trabalho lá em Mauá. A Baixinha não tinha ido ainda em Mauá. O Marcelo foi lá e num trabalho memorável, se eu não me engano, do Dia de Reis, de 85, 86. Foi um trabalho muito forte e ele pegou lá uma passagem, uma atuação, né, uma coisa ligado com Preto Velho, com escravo, e eu nesse dia recebi aquele meu hino do vovô Munguelê. Então eu penso que, né, logo em seguida a Baixinha começou a vir aqui e, no meu entender, né, já vi outras versões, né, mas assim as bases, né, para essa aliança do Santo Daime, da Umbanda, né, começaram aqui nesse período. E terminou que a Baixinha e o Marcelo vieram morar conosco e tivemos aqui um período, se eu não me engano, de mais de um ano, assim, muito proveitoso e benéfico para todos nós, né, tanto em relação ao estudo que eles puderam ter para desenvolver a doutrina e da nossa parte também o atendimento da demanda, né, da mediunidade assim, do nosso povo, né, que na época era bem ligado também com essa questão da Umbanda. E tanto isso foi uma coisa muito positiva, né, para essa fusão, esse intercâmbio de linhas, que logo em seguida a Baixinha se fardou, né, e ainda permaneceu conosco bastante tempo. Em outubro de 86, eu tive a oportunidade, né, também de apresentar a Baixinha ao Padrinho Sebastião, que nesse momento estava em visita pelas igrejas do Sudeste, tinha passado pelo Céu do Mar e estava em Mauá. Né? Eu me lembro que nós subimos em 2 carros, nos encontramos praticamente no caminho ali, no pé da serra, e quando nós paramos, né, numa fonte conhecida, né, que tem uma água muito boa e cristalina, junto com muitas flores, paramos para beber água, então os 2 carros pararam, e foi aí que eu apresentei, né, a Baixinha, né, para o Padrinho Sebastião. Não, foi a primeira vez que eu vi o Padrinho. Ele estava lá tomando água, né, com a mão. Aí eu desci lá para beber água, eu bebi água de um lado e ele bebeu do outro. Ele falou, você que é baixinho, mas é baixinha mesmo. Eu falei, sou pequenininha. Foi tão bom, aquele encontro ali foi tão bonito. Depois que ele recebeu a entidade dele lá, que pediu para ele me entregar. Foi feita a união foi aqui. Quem não chafima na raiz, o sol não cresce, a folha não dá, a flor não sai. Certo? Isso é caboclo de Pinambá, na Umbanda de meu pai Tupã. Salve a doutrina de Juramitã. Salve o Espírito da Midã. Salve. Salve a Umbanda. Salve. Salve a União. Salve. Dá 2 luzes para eu. E depois em Mauá, no dia seguinte ou nos dias seguintes, também fizemos um trabalho muito, muito forte, onde eu também pude presenciar, né, a entrega da Baixinha, né, pro padrinho, né, aliás, do caboclo, do Pinambá, e ao mesmo tempo também a
a entrega, né, do Padrinho Sebastião para que ela pudesse realmente ajudar, né, o nosso segmento, a nossa linha também para o desenvolvimento dessa parte de mediunidade que, como todos sabem, né, o Padrinho foi um médium, né, antes de conhecer o Daime, ficou um tempo assim meio afastado e já nessa época ele estava retornando nos trabalhos de estrela, trabalhos de atuação, e então ficou aí o início, né, de uma nova era, da abertura da gira e tudo mais. Foi nesse trabalho de estrela, com a presença de muitas pessoas da época. 1 ou 2 anos depois, em 88, né, já na segunda visita, nós também tivemos a oportunidade de fazer algum trabalho. Fomos a uma comitiva com o Padrinho até Friburgo, que nessa época também era lançado a base, né, lá do primeiro terreiro do Caboclo. E fizemos lá também, tivemos presente numa gira, né? Me lembro muito bem do Padrinho chegando, inclusive um detalhe curioso, né? Quando o pessoal chegou, eram muitos carros, né? Muita gente, e fomos num restaurante chique que tinha lá na entrada de Friburgo, e algumas pessoas entraram, né? E outras assim que estavam mais pelo lado de fora e não estavam contando ainda com entrar num restaurante chique. Aí daqui a pouco o Padrinho aparece, né? E não quis ficar no restaurante, ficou comendo aí um sanduíche de presunto, alguma coisa que a gente estava comendo ali no boteco ao lado. Isso não é só para demonstrar assim também a humildade, né? Assim, o sentido de companheirismo, de irmandade, né? De igualdade, né? Que o Padrinho sempre primou. Então houve outras várias, né, que eu não vou aqui me deter muito, lembranças, passagens importantes, trabalho. Também quando trabalhamos junto, né, com o nosso querido e saudoso Zé Rosa, né, participamos também, né, de muitas maratonas, workshops, em que ela também vinha aqui fazer a parte mediúnica, e eu fazia os trabalhos de cura, né, e vinha também o Jonathan dos Estados Unidos, que estava começando nessa época também, o Zé Rosa. Foram trabalhos assim muito bonitos, né, e também iniciando aí uma engrenagem de vínculo também entre a parte mediúnica, o Santo Daime, né, e essa parte mais terapêutica, vamos dizendo assim. Então, daí para frente, houve, né, muitos bons momentos. Eu sempre que ia ao Rio de Janeiro também fazia frequentemente algumas visitas na casa da Baixinha, né, que era uma rua lá de Santa Teresa que tem uma escadaria muito, muito grande. E também, né, muitos trabalhos em Mauá, muitas giras, né, quando o Chico Corrente esteve aqui, que também foi um momento assim muito, muito incrível, né, do desenvolvimento assim do trabalho do Chico com a Baixinha. E eu mesmo, né, na verdade, nunca assim tive um foco, né, uma necessidade, assim, uma demanda assim, para desenvolver muito essa parte mediúnica, mas tive lá os meus saravá, né, e realmente a Baixinha conseguia tirar de mim muita coisa. Né? A gente chegou a ter muitos trabalhos assim, e sentir muitas forças, muitas energias, e em alguns momentos até a atuação mesmo, e conversar em outras línguas lá com ela, com o Caboclo, foram momentos assim bem, bem profundos. Também outros trabalhos de cura, onde a gente sentia, né, uma afinidade muito grande,
uma comunicação, vamos dizer assim, espiritual, né, e também, sei lá, paranormal. Né, teve vezes assim que sentia a mesma coisa, enfim. E até que em 98, se eu não me engano, né, a gente recebeu um convite, né, por parte lá de uma das igrejas da Holanda para poder trazer também esse estudo mediúnico para lá, que estava sendo sentido como uma necessidade. E a Baixinha tinha acabado de formatar, né, o seu trabalho de Mensageiros da Cura, e nós também, por outro lado, tínhamos acabado de unificar uma série de trabalhos que nós tínhamos, né, de fundo espírita kardecista, com leituras esotéricas, né, com várias coisas, e formado a nossa mesa branca. Né. Então nós fomos à Europa, fomos à Holanda, e para apresentar esses trabalhos e fazer também uma gira, que foi um momento assim muito bonito, né, assim, num bosque cheio de árvores centenárias, de carvalhos, né, um lugar assim muito de uma natureza muito forte, e ali a gente fez uma gira lá com o povo europeu, né, que também foi muito interessante, bonito, e lá também eu recebi o meu hino que eu dei para a Baixinha durante essa mesma gira. Depois a jornada da gente se bifurcou mais, né? Os contatos não foram tão frequentes, mas sempre haviam, né? Sempre a gente tinha aquela conexão, tinha aquele carinho, se encontrava ou por lá, no Rio, ou aqui em Mauá algumas vezes, quando ela veio para alguns 7 de setembro, né? Para as datas da igreja. E então eu penso que foi assim um momento que tudo continuou, né, mas de uma outra maneira, porque houve assim, mais uma separação na parte institucional, né, o caboclo quis levar as coisas lá da maneira como ele achava melhor, né, e foi assim que aconteceu. O engraçado é que a gente sempre não, mas a partir de um ponto a gente se chamava de vela, né, e de velo, né, realmente a origem desse apelido, vamos dizer assim, eu não sei dizer muito bem porquê, mas eu acredito que começou como uma brincadeira, mas era mais ou menos assim, como a gente reconhecer, né, a respectiva luz assim de cada um representando a sua respectiva banda, né. A Baixinha era uma pessoa muito humilde, extraordinariamente humilde, né. Desde o começo, quando ela se fardou, ela ficou sendo minha afilhada, pedi a bênção. E eu ali até um pouco constrangido, até que um dia eu falei, ó, Baixinha, não tem como fazer assim meio diferente, vamos fazer assim, que você pede a bênção para mim, eu peço para você, né, ficamos dois abençoados, e assim é melhor, todos nós. Então a gente manteve, né, durante assim o resto, né, do nosso contato sempre esse carinho, né, e essa aproximação. Bem, a coisa vai por aí, né, como eu disse, né, se eu fosse puxar aqui pela memória, eu acho que muita coisa ainda ia sair, fica para uma próxima oportunidade. Eu penso que depois assim do agravamento, né, da saúde dela, eu me lembro de uma festa, né, que eu não sei se foi no 7 de setembro ou após o 7 de setembro, um encontro no Galpão. Já mais recentemente, né, ela já estava mais fraquinha, já tinha tido, né, aquela primeira fase, né, do AVC. E eu penso, se eu não estou enganado, né, que a gente fez assim uma girazinha de salão no Galpão, né, que leva o nome do Zé Rosa. E foi a última vez que, pelo que eu sei, né, o Caboclo Tupinambá, né, teria atuado assim, num evento público, vamos dizer. Não sei se eu estou sendo certo, mas foi isso que me disseram, não me lembro quem.
E até que, infelizmente, né, a gente seguindo aí o curso da vida, né, as coisas foram evoluindo, foram acontecendo, ainda teve o agravamento de saúde dela, depois daquele acidente, quase acidente, né? E eu me lembro bem do nosso último encontro, né? Fui fazer uma visita à baixinha lá na casa dela, em Lumiar, e a gente, não sei se teve também, foi num período assim de aniversário lá da fundação, lá da Casa do Caboclo, né? Que até em 87, 88 a gente tinha ido lá também para lançar o fundamento da casa, levar um daime. Foi uma festa muito bonita, que até tem um filme sobre isso. Mas só sei que quando eu cheguei lá, a baixinha já estava bem fraquinha, né, com aquele jeitinho dela, aquele olhar meio vesgo, falando bem baixinho, né? Mas foi muito, muito forte, muito bonito para mim. Passamos ali um tempo, ela deitadinha, encostada, a gente ficou segurando, né, a minha mão, a gente ficou ali um tempinho em silêncio, né? Não, ninguém dizia nada, não precisava dizer nada, foi assim uma despedida, né? Ficou muito claro para mim naquele momento, né? E a gente ali se confortou, né? E transmitiu assim uma energia, né? Selou ali a nossa despedida. Ainda tivemos a oportunidade, no dia seguinte ela estava animadinha e tudo, com aquele jeito dela, meio rebelde, e ainda fomos na casa do Sebastião Carlos para tomar um café, um quebra-jejum, né? E ela foi ali, meio se apoiando aqui e acolá, que já não era mais uma coisa recomendável para ela. E a gente sentou na mesa e riu e relembrou várias coisas, né? Ela, como sempre, né, querendo infringir as regras lá dos protocolos médicos, sempre que a gente podia, tomava um café meio escondido, né? Nesse dia não foi diferente, tomamos lá um cafezinho. E foi isso, né? São assim as lembranças que me vêm agora, que ocorreram. Na passagem dela eu não estava presente, que eu estava num feitio aqui em Mauá, mas em seguida, na missa de sétimo dia, né, eu pude lá prestar minhas homenagens. Então é isso. Eu, né, só tenho mesmo a dizer que ainda é uma pessoa muito presente, né, e que vai continuar presente, até pelo que ela cativou, né, no coração de todos nós, de todo mundo. E vamos lá, espero que a gente aí se encontre um dia, né, no Jardim de Belas Flores. Pensar na baixinha, lembrar da baixinha já preenche o coração da gente, né? O coração fica preenchido, a gente fica emocionado por ela ter sido essa pessoa tão iluminada, né? E também ao mesmo tempo tão simples, tão sincera, tão clara, né? Ela para mim será sempre uma mestra, né? Foi uma pessoa que me recebeu no caminho espiritual, juntamente com seus guias, o Caboclo Tupinambá e o Caboclo Tiratema. Foram esses seres que me acolheram no meu caminho espiritual, assim. Então, assim, eu devo muito a ela, assim, tudo que eu aprendi, assim, muito que eu aprendi sobre a caridade, sobre a fé, né? Eu tenho algumas lembranças muito significativas, assim. Me lembro, assim, por exemplo,
uma situação bem marcante, que foi numa situação em que ela estava só ela, não tinha equipe, tambores, cantores, era só ela estava num lugar, ela resolveu abrir um trabalho, porque foi uma necessidade assim da caridade, aí se ajoelhou ali no pé de uma árvore, botou uma cuia d'água, acendeu uma vela e com aquela voz bem baixinha, né, porque ela é pequena, começou a cantar, parecia assim uma coisa que não ia dar em nada, sabe, assim, de repente aquela força chegou, aquilo se transformou num grande trabalho de cura, desceu toda a força, e aquilo foi uma coisa muito marcante para mim, porque quando eu vi aquilo, eu me identifiquei, eu olhei assim e falei, rapaz, acho que essa fé, ela existe em mim também, e isso foi um norte na minha vida. E quando foi no final já da vida dela, a última vez que eu me encontrei com ela assim presencialmente, ainda encarnada, né? Eu contei isso para ela e ela chorou e nós choramos juntas. Então isso é uma das lembranças assim muito importantes que eu tenho dela, assim, como um norte, né, para mim, assim. E também, assim, eu caminhei com ela, né, um tempo, que não foi muito longo, assim, porque foi lá naqueles começos, quando ela fazia aqueles trabalhos, aquelas girinhas pequenas dentro da mata, né, lá na Floresta da Tijuca. A gente era aquele grupo pequeno, foi por ali que eu caminhei com ela, onde eu me iniciei, depois na casa dela, ali em Laranjeiras, que tinha a mesa, foi onde eu tive minha iniciação realmente, né? Depois eu entrei para o caminho do Santo Daime e foi um momento assim que ela ficou um pouco, não ficou muito satisfeita, porque ela achava que ela estava perdendo, né? Uma filha que era fiel, que ela sabia que eu era fiel. E aí foi quando a gente, com outro irmão que também entrou pelo mesmo caminho, nós conversamos com ela, abraçados, choramos juntos, dissemos que ela sempre seria nossa mestra e que nós gostaríamos que ela pudesse conhecer, né, esse caminho que nós estávamos trilhando. E acabou que quando o Padrinho Sebastião chegou no Rio de Janeiro doente, ela sentiu, né? Ela sentiu a presença do Padrinho e ela sentiu que ela, né, com os guias dela, eles podiam ajudar o Padrinho, ela me disse isso. Então, ela me disse, olha, você fala lá para eles que eu posso ajudar esse Padrinho. Então foi quando eu passei essa mensagem, entreguei essa mensagem para o Chico Corrente, que estava na comitiva do Padrinho Sebastião, que era uma pessoa mais acessível ali, conversando com a gente na igreja, no Céu do Mar. E dali o caminho foi, né, que se armou toda a história, que ela foi para Mauá, se encontrou com o Padrinho Sebastião e tudo aquilo, que ela entrou ali para a doutrina junto, né? E foi aquele encontro mais abençoado da nossa vida, que foi o encontro do Padrinho Sebastião com a baixinha, né? Porque, para mim, os dois mestres que eu conheci na minha vida encarnados são essas duas pessoas que hoje continuam a ser meus mestres no caminho espiritual, né? Então, são essas lembranças maravilhosas. E também, assim, eu tinha uma experiência muito especial, porque toda vez que eu me encontrava com a baixinha, depois que eu me separei dela assim fisicamente, né, ela na igreja dela, eu lá na floresta, no Mapiá, levei a missão, né, de formar aquele corpo, né, de médiuns de Umbanda lá no Mapiá, de Umbandai, tudo aquilo.
Então era de vez em quando que eu me encontrava com ela, né? Que eu ia no Rio de Janeiro, ia na casa dela, ia na igreja, sempre muito bem recebida, com todo carinho por todos eles, né? E por ela. Mas não, a gente não ficava conversando de espiritualidade. Mas toda vez que eu me encontrava com ela, eu aprendia alguma coisa espiritual. Era uma coisa assim, um presente que ela me dava toda vez que eu encontrava com ela. E isso é impressionante, é uma coisa muito forte, porque era assim também com o Padrinho Sebastião, né? O Padrinho Sebastião, se eu ficasse perto dele assim um pouco, eu começava a aprender coisa. Então, assim, são essas pessoas, né, que são tão luminosas e tão humildes ao mesmo tempo, que elas não precisam posar de mestre, elas são mestres, né? Então, e aí na expressão material, assim, ela ficava achando graça. No final da vida dela, que eu visitei ela, assim, ela já estava doentinha, ela contava muita história engraçada e ria muito. Aí ela falou para mim assim: puxa vida, eu gostava tanto de viajar, mas eu não vou mais viajar, não posso mais viajar. Mas você ainda vai viajar muito, ela falou. Falei, pois é. Aí ela disse assim: então vamos combinar uma coisa, onde você for, você me leva. Aí ela falou isso achando graça. Depois eu senti, né, que toda vez que eu fui, depois desse dia que ela me falou isso, assim, para qualquer um lugar, fazer qualquer um trabalho, eu sempre senti a presença dela, né, ali do meu lado, me abençoando, me orientando, me dando força, né. Então é esse ser, né, eternamente presente no meu coração, na minha vida. Os meus netos chamavam ela de vovó. Ela, para mim, também era família, né? E o filho dela, meu aluno, eu ensinei ele a ler. Então, a gente tinha toda essa familiaridade, né? Muito próxima, mas essa grande guia espiritual, né? Na minha vida e na vida de tantas pessoas, né? Que acompanharam e até hoje, né, acompanham, graças a Deus. Não posso falar eternamente da Baixinha, mas essas poucas palavras manifestam, né, assim, o meu reconhecimento a ela e ao Caboclo Tupinambá, né, que veio junto, e também ao Caboclo Tiratema, porque foi muito importante para mim. Ele foi muito importante para mim também, o Caboclo Tiratema. Mas o Caboclo Tupinambá também, eu me lembro de uma lição tão maravilhosa que ele me deu, que foi em sonho. Porque eu vivia muito assim, ali no Mapiá, né? Dentro daquela demanda espiritual muito forte de trabalho, né, de atendimento, de muita gente que chegava, de muita coisa que chegava para a gente atender, né? E eu me sentia assim um pouco como se eu não, por mais que eu trabalhasse, eu sempre estava devendo alguma coisa, né? Porque continuava tendo muita doença, muito desequilíbrio. Aí eu tive esse sonho, que foi um sonho maravilhoso, assim, porque eu sonhei que eu chegava assim na floresta, assim, num lugarzinho na floresta, e me encontrava com o Padrinho Alfredo. E aí eu me sentava assim no chão, perto, ele estava sentado, eu me sentava perto dele, assim, no chão, botava a cabeça assim no joelho dele e começava a chorar. Aí dizia: Maria Alice, o que é isso? Por que você está chorando? E dizia: Padrinho, eu não estou dando conta, é muito doente. Aí ele ficava assim, me olhando assim com aquela cara.
meio desolado, aí eu olhava assim para uma árvore bem grandona, e lá em cima daquela árvore estava o Caboclo Tupinambá. Aí ele abria os braços assim para mim, e ele falava assim: minha filha, nós estamos juntos na eternidade. Aí que me dava aquele conforto. Ele dizia: mas mesmo assim, nem eu, junto com ele, junto com você, nós três juntos não vamos dar conta de toda a doença do mundo. Aí esse sonho foi muito revelador para mim, porque aquela coisa, né, da gente ser humilde também, né? Servir no caminho sem nenhuma expectativa, né? E eu tive esse sonho e logo na sequência eu fui para o Rio de Janeiro e estava tendo uma gira. Caboclo Tupinambá estava lá no céu do mar. Aí, quando eu cheguei atrasada, porque eu vinha de viagem, né? Cheguei atrasada, quando eu cheguei, a gira já tinha começado, ele já estava incorporado na baixinha e tudo. Aí eu entrei assim no salão, né? Que era o terreiro. E aí, quando ele me viu, ele me deu, abriu os braços e ele falou aquelas palavras que ele tinha falado para mim no sonho. Nós estamos juntos na eternidade. Então são essas coisas que alimentam, né, a nossa caminhada nesse mundo de tanta dificuldade, de tanto desafio, mas a gente tem esse alimento, né, desses seres de luz e de amor e de caridade. 7 anos da passagem da Baixinha, e parece que foi ontem. Tão viva ela está em nossas vidas. Falar da Baixinha é falar de uma mulher guerreira, uma mulher sábia, curadora, uma mulher de compaixão, uma mulher de caridade. Ela tinha o grande poder catalisador de mobilizar as pessoas no caminho do bem viver, na simplicidade de viver com alegria, pelo simples fato de estar vivo. Seu Inário deixou muitos ensinamentos para quem quer seguir com amor e compaixão no caminho da espiritualidade. Baixinha me ensinou a benzer, e benditos são aqueles que a conheceram. Ô palhaço! Era assim que a minha mãe Baixinha me chamava. Eu chegava na casa dela e ela: ô Richo, ô palhaço! Vocês sabiam que a mãe Baixinha também foi palhaça de Folia de Reis? E naquela época as mulheres não podiam ser palhaças? Pois é, ela me narrou que ela era palhaça, entrava dentro da roupa e ficava zoando com todas as pessoas durante todo o período de reisado, e ninguém descobria que era a nossa querida mãe Baixinha. Ô palhaço! As lembranças que eu tenho do convívio com mamãe sempre foram muito prazerosas, instrutivas, intuitivas, divertidas. E acredito que onde ela esteja agora seja um outro nível de consciência. Sendo assim, a minha homenagem para ela é dentro da ligação divina, né? Do amor, da música. Ela gostava muito que eu cantasse para ela. Me entregaram estas flores para lhe ofertar. Tem cheirinho de rosa, um suave perfume pra mamãe agradar. Tem cheirinho de rosa, toda amarelinha, a mamãe vai gostar. Nosso amor eterno, para sempre. Ser feliz e ser grato ao nosso querido Pai amado, para sempre, agradecendo eternamente. Nosso amor para sempre eterno. Olá, sou Maria Cristina Moraes. Vim falar para vocês um pouquinho do meu coração sobre a minha amiga,
a minha mestra, a minha mãe, Baixinha, que caminhamos mais de 30 anos juntas e agora comemora-se 7 anos do seu renascimento espiritual. E quando ela foi, ela me trouxe uma inspiração, que é a música É Oxum. E eu vou cantar um pouquinho para vocês. A força mais preciosa da terra é a água, a força mais preciosa da terra é a água, é Oxum, 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 é Oxum. Salve o ouro da terra, salve esse orixá. Salve o ouro da terra, salve esse orixá. É Oxum, é Oxum, é Oxum, é Oxum. Coração do planeta, a água lava. Coração do planeta, a água lava. Salve a água na terra, salve a água na terra, vida, saúde e alegria. Vida, saúde e alegria. Vida, saúde e alegria. Meu mestre amado, noite de junho, céu estrelado, é muita festa, muita saudade. Vida. 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 Saúde. Saúde. Felicidade. Felicidade. Vida. Saúde no corpo. Saúde no corpo. Paz no espírito. E amor no coração. E amor no coração. É isso que nós desejamos para nós. E para todos os nossos irmãos. E para todos os nossos irmãos. Que assim seja. São João e São José, e a Virgem